Salve, salve Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e seja bem-vindo de volta aqui ao canal do Serialcast. Hoje eu preparei para vocês um vídeo sobre Robert Fisher. Ele foi o autor de um crime bárbaro que ocorreu lá em 2001 no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, quero pedir para você, por favor, deixar o like aí para não esquecer e se inscrever no canal também, caso você já não seja inscrito. Beleza? Então, bora lá pro caso. Recentemente nós fizemos aqui no canal 2 vídeos falando sobre o top 10 dos criminosos mais procurados pelo FBI. E Robert Fisher tá lá nessa lista, né? Eu achei a história dele um pouco interessante e resolvi trazer para vocês aqui no canal. Mas antes da gente falar sobre esse crime, eu quero contar para vocês quem era o Robert Fisher. Ele nasceu em 13 de abril de 1961 lá no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. E ele trabalhou boa parte da vida dele como bombeiro, e outra parte da vida dele trabalhou também como técnico em catéter no hospital, né? Provavelmente aquele cara que coloca aqueles acessos no braço, né? Devia ser amado por muita gente, mas enfim. Em 1987 ele conheceu a Mary Cooper, com quem ele se casou e teve 2 filhos, a Britney, mais velha, e o Bob, que era o mais novo. Desde o início do casamento, o Robert já demonstrava ter uma personalidade muito controladora. Inclusive tem até um relato de que ele agrediu a esposa dele com uma mangueira porque ela simplesmente falou fora de hora conforme ele julgou. O Robert tinha um hobby que era a caçada ao ar livre, ele gostava de caçar grandes animais e inclusive em uma dessas caçadas, segundo relatos de amigos deles que estavam com ele no dia lá, ele teve um comportamento muito estranho. Ele matou um alce, que é aquele veado grandão, né, que tem uma galhada assim, bonitão e tal. E depois ele se aproximou do corpo do animal ali, né? E pegou o sangue que tinha ali e começou a passar no próprio rosto. Então os amigos deles ficaram assustados com aquela atitude bizarra dele. Segundo a própria mãe dele, ele provavelmente tinha essa personalidade muito controladora porque ele conviveu vendo o pai dele tratar a mãe dele da mesma maneira. Ou seja, ela era uma pessoa submissa, né? Foi uma mulher submissa a vida toda, então ele acostumou-se a ver a mãe dele sendo tratada daquele jeito e quando ele casou, provavelmente ele achou também que a mulher dele não podia ter ali as próprias opiniões, não podia ter as próprias ideias dela. Tudo tinha que ser do jeito que ele queria. Inclusive, ele vivia irritado com o Bob, o filho dele, porque o Bob simplesmente não gostava, não partilhava do mesmo amor que ele tinha pela caça. Então isso deixava ele ali pé da vida e por isso ele achava que o Bob tinha que seguir os mesmos passos que ele. Apesar de toda essa personalidade difícil e controladora que ele tinha, né, apesar de ser um cara agressivo, ele também era um religioso praticante. Ele e a Mary frequentavam ali sempre a igreja batista da cidade deles. Inclusive, em 1998, após uma grande crise no casamento deles, eles procuraram lá o aconselhamento de um dos pastores, né, para evitar que o casamento deles acabasse, né. Embora ele tivesse esse lado religioso, ele também tinha um lado safado dele, tinha um lado marvadinho. Inclusive ele contou para um amigo dele uma vez que ele estava traindo a esposa, né? Ele estava saindo com uma garota de programa que ele havia conhecido em uma casa de massagens. Inclusive, ele havia contraído uma doença sexualmente transmissível e estava morrendo de medo da Mary descobrir isso. Em contrapartida dessa traição dele, ele também dizia sempre para os amigos que ele preferia o suicídio do que o divórcio. Ele preferia estar morto do que ficar longe dos filhos dele. Segundo os vizinhos do casal, o Robert e a Mary estavam sempre brigando, e umas brigas barulhentas, assim, de toda a vizinhança a ouvir. Inclusive, o pessoal frisa que nessas discussões era muito comum ouvir a Mary gritando, mas quase nunca se ouvia a voz do Robert. E foi aí que em 9 de abril de 2001, os vizinhos do casal Fisher começaram a ouvir mais uma briga ali ruidosa deles, o que não era muito incomum. Entretanto, essa briga dessa noite foi muito incomum porque foi a última briga que o casal Fisher teve. Na manhã seguinte, após essa confusão toda, a casa dos Fishers amanheceu em total silêncio, até que a vizinhança do nada escutou uma explosão. E quando eles olharam para fora, viram que a casa dos Fishers estava em chamas. Os bombeiros então foram acionados pelos vizinhos
e após apagarem o fogo ali na casa dos Fishers, eles descobriram 3 corpos carbonizados. Eram os corpos de Mary, Britney e Bob. Segundo a perícia, na noite anterior, na noite que teve aquela grande briga ali que os vizinhos ouviram, por volta das 9h30 e 10h15 da noite, o Robert atirou na nuca da esposa dele, da Mary, e depois cortou a garganta dos seus 2 filhos de orelha a orelha. E por volta das 10h43 daquela mesma noite, a câmera de um caixa eletrônico registrou a imagem do Robert, tirando dinheiro ali, ele sacou cerca de $280, e também nessa imagem é possível ver o carro da Mary de fundo. Segundo ainda a perícia, o Robert ele usou o sistema de gás da casa e uma vela para conseguir essa explosão. E com isso, ele conseguiu se adiantar em até 10 horas na fuga dele. Ou seja, ele fez o esquema ali para a casa explodir depois que ele tivesse saído, cerca de 10 horas, né, que ele sabia que os vizinhos iam chamar o bombeiro, chamar a polícia, ia ter aquela confusão toda, e quando o pessoal chegasse ali, ele já estaria bem longe. Tanto que foi só em 20 de abril que eles conseguiram a última evidência física da existência do Robert, quando eles encontraram o carro da Mary junto com o cachorro da família, que se chamava Blue, em um parque estadual lá no Arizona ainda, né? Só que ele estava aproximadamente 160 quilômetros da casa dos Fishers. Um casal de moradores daquela região relatou para a polícia depois que viu um homem muito parecido com o Robert rondando aquela região. E o marido de uma amiga da família deles relatou que dias antes ele e Robert estavam acampados naquela mesma região onde o carro foi encontrado. Eles estavam caçando ali, né? E que ele desconfiou que provavelmente o Robert já estava ali preparando, né, conhecendo a região para uma possível fuga. Houveram vários relatos de avistamentos do Robert pelo bairro em que ele morou. O pessoal disse que avistou ele dirigindo ali pelas redondezas do bairro da casa dele, né? Em fevereiro de 2004, teve um homem que tinha uma grande semelhança com ele que foi preso no Canadá. O cara era muito parecido com o Robert Fisher, alguém denunciou, os policiais foram lá averiguar e realmente ele parecia muito. E ele foi preso. Só que aí o pessoal colheu, né? A polícia colheu as impressões digitais do cara e ela não batia com as do Robert Fisher, né? Tanto que foi feita uma perícia um pouco mais sofisticada e verificaram que não havia nenhum sinal de uma cirurgia ou alguma intervenção que tivesse tirado ou trocado, sei lá, as impressões digitais. Então conseguiram provar que aquele cara realmente não era o Robert Fisher, o cara era só parecido, né? Puta que azar, né? Parecia com um assassino. E então permanece até hoje o mistério de onde está o Robert Fisher. O FBI estabeleceu uma recompensa, né, de $100 mil para qualquer informação que leve as autoridades até o paradeiro lá dele, né? Ele está desde 2002 integrando a lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Então você vê esse carinha por aí, liga pro FBI que você pode ganhar até $100 mil, cara. Então esse foi o caso do Robert Fisher, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o like lá, caso não tenha deixado ainda. Caso não for inscrito, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro do que a gente posta aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixando meu abração para vocês e espero vocês no próximo vídeo de Serialcast.